segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Glória a Jesus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Aleluias. Jesus anda por cima do mar. Eita, Deus é forte. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo. Porque o vento era contrário. De novo. Porque o vento era contrário. Outra vez. Porque o vento era contrário. Podemos sentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aleluia. Nós não podemos, aleluia, ler a Bíblia, aleluia, glórias a Deus, sem mencionar o nome santo, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como, aleluia, glórias a Deus, nós narrarmos a Bíblia sem falar daquele que é o autor da Bíblia. Não tem como nós narrarmos a Bíblia sem contar os feitos, aleluia, glórias a Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como, aleluia, glórias a Deus, nós abrimos a Bíblia e sermos indiferentes, aleluia, à pessoa física, espiritual e bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Eu, aleluia, glórias a Deus, comentando, aleluia, com o irmão, aleluia, e com o amigo particular, aleluia, eu sempre digo para ele da seguinte forma: aleluia, você quer contar milagre, conte Bíblia. Se você quiser contar milagre, aleluia, conta, é só ler a Bíblia e falar de Jesus, que os milagres já estão feitos. Porque o mesmo Jesus que fez os milagres lá atrás é o mesmo Jesus que faz nos dias de hoje. Se houve um milagre há 2000 anos atrás, quando Jesus estava andando por esta terra, também há milagre nos dias de hoje. E os mesmos milagres que foi feito hoje, que é feito hoje, também foram feitos no passado. É a mesma pessoa que efetua esses milagres. É a mesma pessoa, aleluia, glórias a Deus, que garante esses milagres. E essa pessoa não é outra a não ser Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, seja que a narrativa, aleluia, dos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, os quatro narradores destas palavras, falam a respeito da mesma coisa e do mesmo assunto. Jesus, aleluia, ele estava num processo, aleluia, glórias a Deus, de milagres, porque não adiantava ele só vir na terra, aleluia, glórias a Deus, e falar que ele era o Filho de Deus, se ele não fizesse coisas extraordinárias. Uma certa feita, Jesus, ele ainda disse: se não fizer os milagres, como crerão? Como poderão crer? Se Jesus viesse aqui na terra, aleluia, glórias a Deus, e não fizesse coisas extraordinárias, não fizesse coisas, aleluia, incríveis diante dos olhos humanos, ninguém ia crer que ele era Jesus. Mas quando Jesus veio aqui e ele cuspia no chão e colocava saliva aleluia, nos olhos de um cego e falava que o cego fosse lavar no tanque de Siloé, e o cego ia e lavava no tanque de Siloé, e o cego voltava, e Jesus falava: o que tu vês? Eu vejo homens andando parecendo árvores. Aleluia, glórias a Deus, está parecendo árvores. Eu vejo uma sombra, já melhorou. Aleluia, você antes não enxergava nada, agora você já está enxergando alguma coisa.
Jesus e ela foi curada de um fluxo de sangue. Aleluia, glórias a Deus, que já incomodava há muito tempo. A Bíblia Sagrada nos fala que Jesus então fica sabendo na notícia do seu amigo que está doente e pede que ele vá até ele. Mas porém Jesus demora ainda 3 dias e depois de 3 dias Jesus vai até lá. A irmã volta chorando, encontra com o mestre chorando e diz: mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta, ela disse para tu que se tu crer, tu verá a glória de Deus. Onde ele está ali dentro daquele sepulcro, dentro daquele buraco. E Jesus então dá uma ordem e diz: tira a pedra, tira a pedra. Tira uma pedra da boca do sepulcro, da porta do sepulcro. Então Jesus levanta a mão, ora ao Pai, e acabando de orar ele diz: Pai, eu estou orando a ti, mas eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu estou orando para ensinar para eles que eles também precisam orar. Eles também precisam orar. E aí Jesus levanta a mão e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro então sai para fora, envolto, aleluia, de uns lençóis brancos, aleluia, glórias a Deus. E o milagre estava feito, e o milagre mais uma vez realizado. A Bíblia Sagrada nos diz que uma certa feita Jesus também estava passando no caminho de Jericó, e havia um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Este homem era cego e ele era um pedinte ali, e de repente ele ouvia, presta atenção, ele não enxergava, mas ele escutava. E ele escutou o barulho de uma grande multidão, um barulho diferente, um barulho estranho, a qual ele não estava habituado a escutar naquele lugar. Então ele pergunta a ele: o que está acontecendo por aqui? Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui em nosso redor, e eu não sei o que é. E alguém chega e fala para ele: você já ouviu falar de Jesus de Nazaré, filho de Davi? Sim, eu já escutei falar desse homem. O que tem ele? Então aí de repente alguém fala: é ele que está passando. O que é ele que está passando? Então chegou o dia da minha vitória. Chegou o dia da minha vitória. Chegou o dia da minha vitória. Sai da minha frente, alguém. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Pedro chega lá para ele e fala: homem, fica quieto, cala a tua boca, não incomoda o mestre. O mestre está passando, ele já está lá na frente. Eu não quero saber. Ei, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus escuta e manda trazer aquele homem e pergunta para ele: filho, o que tu queres que eu enxergue? Então vem. É simples assim, meus irmãos. É simples assim. Jesus pergunta para o cego de nascença: o que tu queres, meu filho? Ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus fala: então vê. Então veja. Simples, né? Então veja, você quer enxergar, então enxergue. Aleluia! Vai, filho, a tua fé te salvou. Meu Deus! Glória a Deus! E aquele homem passa a enxergar. E aonde Jesus estava sempre havia uma grande aglomeração. E de repente então Jesus agora vai para o monte. Porque os irmãos vejam que todos os sermões que Jesus dava eram no monte. No monte tem uma coisa misteriosa. O monte, aleluia, glórias a Deus, nos traz, aleluia, glórias a Deus, um particular com Deus. Nos dá aleluia, um sentido diferente da nossa vida espiritual. Jesus agora está no monte e ele está dando um sermão para todo aquele povo. E ali a Bíblia nos fala que havia mais de 4.000 homens. Havia quase 5.000. Este quase 5.000 a Bíblia não relata se era 4.999. Eu não sei, mas a Bíblia fala que era quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E de repente só tem 3 peixinhos, 2 pães. Aí ele tem pouquíssima comida. E de repente então Jesus fala: olha, despeça a multidão porque já é tarde. Mas aí Jesus fala assim: como nós vamos despedir a multidão com fome? Primeiro vamos alimentar. Os discípulos falam: como, Senhor, nós vamos alimentá-los se nós não temos nem para nós comer? Se nós não temos nem para nós, como que a gente vamos poder alimentar essas pessoas? E Jesus fala: para que vocês têm aqui. E de repente a
4 peixinhos, os 4 pães, umas 3 sardinhas. Aleluia, glórias a Deus. O discípulo olha para aquilo ali e vê uma multidão de quase 15.000 pessoas. E aí para como que vai alimentar? Como que vai alimentar? Isso não dá, não tem condições. Oh, meus queridos e minhas queridas irmãs, a Bíblia Sagrada nos relata que Jesus então pega, aleluia, apresenta aos céus, apresenta a Deus e manda que os discípulos servem. Aleluia, eu quero crer assim com os meus olhos da fé. Quando um pegava um peixe, aparecia Deus. Quando um pegava um pão, aparecia mais 3. E quando o outro pegava mais um, aparecia mais 3. E quando o outro pegava mais um, aparecia mais 4. E o pão foi se multiplicando, os peixes se multiplicando, e todo mundo foi comendo, e todo mundo se alimentou. E ainda sobrou cestos de pães, e a multidão se maravilhou, e os discípulos também se maravilharam, mas os discípulos ainda não estavam entendendo. Eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. De repente, Jesus se despede a multidão. E a multidão então se afasta, vai embora. E Jesus vai orar. E Jesus vai orar. E quando Jesus sai para orar, ele dá uma ordem aos discípulos dizendo: vai para o outro lado. Talvez Pedro e os demais discípulos, eles questionaram a Jesus dizendo: mestre, o único barco que tem é o nosso. Nós estamos com o barco. E nós somos marinheiros experientes. Nós somos marinheiros experientes. Porque todos nós somos pescadores profissionais. Pedro era pescador profissional. Nós estamos acostumados com o mar. Se o Senhor nos manda ir para o outro lado, como que o Senhor vai para lá depois? Não tem balsa, não tem ponte. Se o Senhor está nos mandando ir, e o Senhor depois, como é que vai fazer? Creio que Jesus só disse para ele: que tá, Pedro, vai, faz o que eu estou te mandando, e deixa eu aqui que eu vou orar. E Jesus subiu para a oração e começou a orar. E passou-se um tempo. Porque a oração de Jesus, meus queridos, não é essa oraçãozinha de hoje, que 3 minutos está pronto. A oração de Jesus é oração. Participar de oração é oração. Participar de buscar é buscar. Meu Deus. Tem crente que ele se apresenta quando participou da lei e abre a boca: Senhor, abençoa da vitória, amém, graças a Deus, te agradeço, acabou. Ou então Deus vai orar: Senhor, obrigado pelo meu dia, muito obrigado por tudo que você me deu, me concedeu, muito obrigado, amém, graças a Deus, me abençoe e acabou. Não dá nem 3 minutos de relógio, oração de hoje. Só que Jesus não, a oração de Jesus era a oração. Aleluia, ele aclamou. E se passou o tempo, se passou as horas. E quando Jesus então volta, o barco, é lógico, já não estava mais ali. O barco já estava lá em alto mar. Só que Jesus, olhando para o barco, os discípulos estavam, aleluia, glórias a Deus, com uma grande dificuldade. Os discípulos estavam com uma grande dificuldade para poder controlar a embarcação, porque o mar estava revolto, as ondas do mar estavam sacudindo o barco de um lado e para o outro. Aleluia, glórias a Deus, o mar estava muito forte. Olha, meus amados, queridos irmãos, eu não sei se o vento, eu não sei se o mar está balançando o seu barco. Nós estamos já no final do ano de 2013. Eu não sei quais são as suas expectativas, eu não sei se os seus sonhos foram realizados, mas eu quero dizer para você que o ano ainda não terminou, e o meu Jesus, ele vive. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. O barco balançava de um lado para o outro e o vento era contrário. O vento era contrário. Eles estavam indo para o sul e o vento soprava para o norte.
O vento era contrário. A intenção de Jesus, meus queridos irmãos, a intenção de Jesus, você lê na Bíblia, você lê nesse texto, principalmente no Evangelho segundo escreveu Marcos, você chega à conclusão que a intenção de Jesus era ele andar por cima do mar, chegar do outro lado antes dos discípulos, e quando os discípulos chegassem lá, já olhassem o mestre está lá. Isso era o que Jesus ele estava planejando. E os discípulos iam perguntar: como é que o Senhor chegou aqui primeiro do que nós? Se nós deixamos o Senhor lá na margem, lá do outro lado, e nós viemos de barco, e o Senhor não tem barco, não tem nada, como chegou primeiro do que nós? Essa era a intenção de Jesus. Mas de repente Jesus olha, ele muda os planos. Por que ele muda os planos? Porque ele vê os discípulos em perigo no meio do mar. Ele vê os seus filhos em perigo no meio do mar. Ele vê o mar, aleluia, em revolto, e o vento soprando ao contrário. Ei, sabe o que isso quer dizer? Que Jesus muda os planos por causa de você. Quando ele te vê você em perigo, quando ele vê a sua situação, o vento contrário à tua vida, ele muda os planos a teu favor. Ele muda os planos para te socorrer. Diga aí pro teu irmão, quando o vento sopra e ele é o contrário, ainda que o mar se levante, o meu Jesus, ele vem por cima dele, ele vem caminhando por cima dele, por cima dele. Pode ser qual for a sua situação, possa ser qual for o teu problema. O teu problema nunca está acima de Jesus, nunca está acima de Jesus, mas está acima abaixo dele, porque acima do teu problema, acima da tua situação, quem é o meu mestre? É o mestre que anda por cima do teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a minha Bíblia fala que ele anda por cima dela. Aleluia, só os que crianças levante a mão e dá glória a Deus. Não tem ponte, não tem balsa. O único barco que tem está no meio do mar e está correndo perigo. O salva-vida precisa chegar até lá. O bombeiro precisa chegar até lá. E esse bombeiro se chama Jesus de Nazaré. Então de repente, meu querido, ele começa a colocar o pé na água. E quando ele coloca o pé, a água se torna, parece concreto. Quando ele coloca o pé, a água parece asfalto. Ela fica dura, ela fica sólida. Aleluia. E Jesus vai andando por cima do mar. Jesus vai andando por cima das águas. Ele vai caminhando, aleluia, glórias a Deus, para os discípulos. Os discípulos então que estavam com medo do mar, que estavam com medo do vento que era contrário, agora eles começam a ficar com medo daquela sombra que eles estão vendo sobre o mar. Eles começam a ficar com medo, aleluia, daquela imagem que eles estão vendo andar sobre o mar e está vindo na direção deles. Eles não conseguem enxergar direito, porque as ondas batem para um lado, batem para o outro. O vento
Pedro sempre tem um papel importante nas narrativas de Jesus. Pedro sempre tem um papel importante. E dessa vez não é diferente. Pedro mais exibido, o mais apoio. De repente lá do barco ele fala: Senhor, é tu mesmo? Se és tu, então manda que eu vá até ti. E Jesus fala: vem, Pedro. Desce do barco e vem. Para você, eu quero falar para você o significado dessa palavra. Nós acabamos de falar que quando você tem um problema, que quando o vento é contrário na tua vida, Jesus ele faz o quê? Jesus faz o quê? Anda por cima. Quando o mar está revolto, Jesus anda por cima. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus acaba de provar na Bíblia que não é só Jesus que anda por cima do mar. Você também pode andar. Você também pode andar. Se você crer, você também pode andar. Jesus acabou de provar isso para Pedro. Quando Jesus disse: Pedro, desce daí do barco e vem até mim. E Pedro desceu, colocou o pé na água e a água não afundava. Que negócio é esse? Não vai pensar agora, meus queridos, que Jesus está mandando você andar sobre o mar, sobre o rio, e você vai chegar agora lá na balsa, lá na ilha do Bororé, pegar a balsa, chegar lá no meio e vai pular lá do meio achando que você vai andar por cima da água. Preste bem atenção, Jesus está dizendo que você vai andar por cima dos seus problemas. Jesus vai andar por cima, você vai andar por cima das suas dificuldades, por cima daquilo que lhe atinge, por cima daquilo que te atrapalha. Você vai andar por cima, aleluia, das adversidades da tua vida, seja ela sentimental, seja ela física, seja ela natural, seja ela qual for. Você vai andar por cima da situação. Você vai andar por cima da situação. Aí o linguajar mais simplificado vai dizer assim: agora eu estou por cima da carne seca, agora eu ando sobre os cadáveres, agora eu ando por cima. Aleluia, glórias a Deus. Jesus diz: Pedro desce, e Pedro desceu. E quando Pedro desceu, ele começou a andar, e ele começou a dizer: e não é que eu estou andando mesmo, rapaz, olha só como é que é isso aqui é maravilhoso. E Pedro começa a andar por cima do mar. É assim, mas o crente, quando Deus fala com ele, e ele crê nas profecias, ele crê nas revelações da Bíblia Sagrada na vida dele, a situação, aleluia, glórias a Deus, é prosperar. A situação é andar mais à frente com Jesus Cristo. Mas tem um problema, porque toda vez quando Deus fala com o crente se enche de fé, o peito incha, aleluia, glórias a Deus, ele se enche de coragem, ele começa a andar. Mas no meio da caminhada, o vento começa a soprar, o vento começa a soprar no seu rosto. No meio da caminhada, aleluia, glórias a Deus, as diversidades começam a se levantar contra você. É o que aconteceu com Pedro. Pedro estava andando no mar, e de repente as águas começam a bater no rosto de Pedro, de repente o vento soprando no rosto de Pedro, e Pedro vê um barulho naquelas águas, e Pedro começa a ficar com medo. Quando ele começa a ficar com medo, ele esquece de Jesus, e ele começa a afundar, e de repente então, meus queridos, ele grita: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus se aproxima dele e diz: homem de pequena fé, até quando vai duvidar? Até quando? E Jesus pega e levanta ele. Você imagina um homem afundando. Eu não sei qual era a estatura de Pedro e qual era o seu peso. Se ele era assim igual o pastor Paulo, né? Como alguém já falou, o corpo em destaque, né? Preste bem atenção.
Mas chega aí, um irmão. Chega no teu irmão ao teu lado aí, fala para ele levantar a mão assim. Agora você tenta levantar ele da cadeira que eu quero ver. Tenta levantar ele pelo braço. Pega assim, com a mão só. Levanta ele assim, ó. Levanta ele. Dá não, Cristo? Entra aí pra você ver. Dá não? Jesus pega só nas pontas do dedo de Pedro. Só nas pontas do dedo. E fala assim, homem de pequena fé, levanta aqui, filho. Vem cá. E segura de pé. Porque sou eu que estou te chamando. Sou eu que estou te colocando de pé. Sou eu que estou te colocando de pé. Se coloca de pé. Senhor meu Deus, está os teus filhos aí, os teus servos na tua presença. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. O mais importante do que eu saber é o Senhor saber, Pai. Senhor, na situação dos teus filhos neste momento, de repente alguém está passando por alguma situação aqui, ó Pai. O vento está contrário à sua vida, o vento está contrário à sua situação. Estamos chegando no final do ano de 2013, Senhor. E de repente ainda os seus sonhos, meu Pai, não se realizaram, Senhor meu Deus, os seus projetos, Senhor, não estão em caminhamento ainda, Pai. Mas eu peço neste momento, que ainda que o vento esteja contrário, ainda, Senhor, que o mar esteja revolto contra a vida dos teus filhos, o Senhor é aquele que anda por cima da situação. A última palavra é quem dá é Deus. A última palavra é quem dá é Deus. É Deus que dá a última palavra. O Senhor anda por cima, meu Pai, dessa situação, mas o Senhor também faz os teus filhos andar por cima desta situação, porque, Senhor, o Senhor nos anda e o Senhor nos dá, meu Pai, o privilégio que o Senhor tem, o Senhor também oferece para nós. Meu Deus, resolve então o problema do teu filho, da tua filha, coloca as tuas mãos, Senhor, se a enfermidade, Senhor, cura, Pai. Se a porta de emprego abre as portas, se há problema sentimental, resolva, Senhor. Por favor, Jesus, eu lhe peço, meu Deus querido, repreenda todo mal, todo desânimo, ponha por terra tudo que é contrário, Senhor. É pelo poder do teu sangue e pela autoridade do teu nome santo, em nome do Senhor Jesus. Olha para o teu irmão, teu lado, e diz a última palavra. Quem dá é Deus. Levante a cabeça. A última palavra na sua situação. Quem dá é Deus. Olhe comigo, Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O céu reina, o poder e a glória para todos sempre. Se Deus é por nós, mas graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencendo, que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo que esteja no teu coração, meu irmão, no teu coração, minha irmã, é de hoje para todo sempre. A igreja diz amém. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Bateria fraca.